Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu venho aqui anunciar que nem começou direito o canal Soltando o Verbo e eu já vou mudar totalmente o foco do canal. A partir de agora, nós só iremos falar aqui sobre gramática, sobre língua portuguesa, sobre todas as regras de acentuação, de pontuação, regras de gramática, regras de concordâncias verbais, regras que nós aprendemos, que nós devemos aprender ao longo das nossas vidas. E hoje nós iremos começar a falar sobre verbo. Boa noite. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Que não vamos falar de gramática aqui, não vamos falar de língua portuguesa, não vamos falar de literatura nem de nada. Nós só vamos falar da gramática do céu aqui no Soltando o Verbo. Beleza? Tudo bem aí? Começando mais uma quinta-feira, começando mais um Em Foco. E hoje nós vamos falar sobre verbo, só que vamos falar do verbo encarnado de Deus, que é Jesus Cristo. Por muitas vezes a gente passa a nossa vida toda dentro da igreja escutando algumas frases de padre, de pregador, de isso, de que aquilo. Ai, Jesus, o verbo encarnado de Deus. Ai, o verbo de Deus se habitou no meio de nós. O verbo se fez carne. O verbo nasceu do ventre de Maria e vive no meio de nós. Jesus, o verbo de Deus no meio de nós. Mas já parou para pensar? O que seria esse Jesus verbo encarnado de Deus? E é um tema interessante porque é o nome que leva esse canal, Soltando o Verbo. Então, eu vou ler um trechinho para você. Eu vou ler para você o Evangelho de São Lucas, a passagem da Anunciação. Você já deve ter escutado um monte. Gostou do meu cabelo? Fiz especialmente para esse vídeo. O anjo disse-lhe: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como se fará isso? Pois não conheço o homem?" Respondeu-lhe o anjo: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus." Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês escutaram aqui? Maria não conhecia homem nenhum, Maria não sabia, Maria estava prometida em casamento a José, Maria era muito nova e de repente apareceu um anjo, o anjo Gabriel, o anjo da Anunciação. E ele falou: "Maria, você vai ser mãe do Filho de Deus." E ela aceitou essa missão e em nenhum momento ela hesitou. Mas não é esse ponto que eu quero falar. A questão aqui é: por que nós falamos que Jesus é o verbo encarnado de Deus? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi concebido diretamente de Deus, no ventre de Nossa Senhora, no ventre de Maria, por Deus. Jesus é o cumprimento, Jesus é a realização de todas as promessas de Deus, de todas as palavras de Deus. A palavra verbo, na gramática, ela quer indicar uma ação, algo que você quer fazer. A palavra verbo, ela deriva do latim verbum e quer dizer palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a realização de todas as promessas, de todas as profecias que aconteceu ao longo da vida, ao longo da história do povo de Deus. Jesus é a realização da promessa. Jesus é a realização de Deus nessa terra. O grande milagre que Deus fez nessa terra foi enviar o seu Filho amado. Deus envia Jesus à terra para se fazer palavra, para se fazer conhecido no mundo, para se fazer conhecido para mim e para você. Jesus, o verbo encarnado de Deus, é a palavra viva desse Deus que nos ama. Jesus veio nos ensinar que a palavra amor também é dirigida a Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas
tinham, antigamente, no Antigo Testamento, fica meio chato isso. No Antigo Testamento, o povo tinha uma ideia de que Deus era um Deus punidor, que era um Deus castigador, que era um Deus que só punia o povo. Se você não fez nada que ele mandou, você vai ser punido. Jesus vem mudar a história. Jesus vem nos ensinar que Deus é Pai. Jesus vem nos ensinar, através da sua palavra, que Deus é amor. Que Deus ele acolhe os nossos sentimentos. Que Deus se importa conosco. E é isso que eu quero. E é isso que nós desejamos do canal Soltando o Verbo. Que você acolha o Verbo encarnado de Deus. Que você acolha esse Jesus que veio à Terra e que vive no meio de nós na sua vida. Existem tantos jovens, tantas pessoas com problemas. Se o mundo conhecesse de verdade o poder da palavra de Deus, o poder da palavra Jesus, nós não teríamos tantas guerras, nós não teríamos tantos problemas, nós não teríamos tantas corrupções, tanto financeira como a corrupção do corpo, a corrupção da mente, a corrupção humana. Se o povo, se o jovem descobre que Jesus é a palavra de vida que ele precisa para a vida dele, ele vai mudar o mundo, ele vai transformar. E é isso que nós vamos vivenciar aqui no Soltando o Verbo. Um abraço, Deus te abençoe, tamo junto. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clica aqui em gostei e depois compartilha e manda para alguém que você acha que vai fazer diferença. Seja você também um evangelizador, um jovem diferente, o mundo precisa. E se gostou do meu cabelo, compartilha 2 vezes. Beijo, tchau.